Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os riscos existentes no mercado financeiro. É o risco, no final das contas, que conduz a decisão dos investidores mais experientes e sensatos. Risco, no geral, sempre é uma coisa associada ao futuro. Como o futuro é incerto, sempre vai haver algum tipo de risco naquilo que ainda está para acontecer. Quando a gente pensa no futuro, a gente sempre planeja algum tipo de resultado. E o risco é justamente a probabilidade de acontecer alguma coisa que comprometa esse plano e o resultado acabar sendo diferente do esperado. No mercado financeiro, o risco ele é associado a perdas que os agentes econômicos podem ter devido a eventos que ainda são incertos nas transações que eles realizam. Todo investimento, seja ele financeiro ou não, sempre envolve algum tipo de risco. E o risco ele nunca é totalmente eliminável. Por menor e mais controlado que seja esse risco, ele sempre vai estar presente em todas essas transações. E se assume que os agentes econômicos racionais, eles sempre vão tentar, por um determinado nível de retorno, minimizar o risco, ou para um determinado nível de risco, maximizar o retorno. Isso porque risco e retorno sempre caminham juntos, né? São como uma faca de dois gumes. Sempre que se quer mais retorno, tem que se aceitar mais risco. E para entender o contexto de riscos do mercado financeiro, a gente precisa ter em mente que existem diferentes tipos de riscos associados a um mesmo processo. Isso não é assim só no mercado financeiro, isso é assim em tudo. Imagina, por exemplo, que você vai fazer uma viagem de carro e essa viagem tem uma duração estimada de 3 horas. Isso é um processo simples, mas existem diferentes tipos de riscos a essa duração de 3 horas. Por exemplo, você pode ter um acidente na estrada envolvendo seu carro ou não, mas enfim, que faça o tempo da viagem ser bem maior ou até inviabilizar a viagem. Existe um risco de chuva, se chover, talvez sua viagem dure muito mais tempo. Existe um risco de pane no motor, uma pane, né, mecânica no seu carro que alongue muito o tempo da viagem ou até inviabilize também. E até um risco da sua própria saúde. Se você passar mal na estrada, você precisa parar para buscar um atendimento, alguma coisa assim. Então, todos esses riscos, né, ameaçam essa duração de 3 horas, esse plano de que a sua viagem vai durar 3 horas. No contexto do mercado financeiro também é assim, existem diferentes tipos de riscos que incidem sobre as transações dos agentes econômicos. Vamos falar sobre cada um deles agora. O primeiro que eu quero falar é o risco de crédito, que é bem conhecido. Risco de crédito é quando é o risco que aquele fornecedor de recursos corre caso o seu devedor não pague, né? Quando um agente econômico fornece recursos no mercado financeiro por meio de títulos de dívida, como a gente já falou em vídeos passados, ele espera ter lucro quando o devedor devolver aquele dinheiro acrescido de juros. Mas, logicamente, que vai existir o risco de calote, digamos assim, é o risco de crédito. Caso aquele devedor não pague, então o fornecedor de recursos original vai ficar com prejuízo. Esse risco que ele corre, esse risco de calote, é o que se chama de risco de crédito. Outro risco bem conhecido é o risco de mercado, que é o risco que o investidor corre de um título, de um ativo financeiro que ele tem, perder valor. E esse perder valor pode ser tanto perder valor nominal como perder valor real. Vou explicar. Perder valor nominal é o valor explícito do título, né? Então, por exemplo, comprar uma ação por R$ 50 e essa ação cai para R$ 30, perdeu o valor. Mas perder valor real é um pouco menos evidente, mas também é um risco de mercado. Por exemplo, um determinado agente investe num título que tem um rendimento, mas aquele rendimento é totalmente engolido pela inflação. A inflação superou muito o rendimento daquele título, então esse título perdeu o valor real. Essas duas situações, tanto de perder valor real como de perder valor nominal, é o risco de mercado que aquele investidor está exposto. Existe também o risco de liquidez, que é aquele risco que um investidor corre de não conseguir se desfazer de um ativo que ele possua de maneira satisfatória. Se você não sabe ainda o que é liquidez, eu vou deixar o card aqui em cima do último vídeo que eu fiz falando sobre essa característica dos ativos financeiros. Então, imagina que um determinado agente possui um ativo financeiro e ele tem uma emergência na sua vida e ele precisa se desfazer daquele ativo, vender e transformar aquilo em dinheiro. Se não houver demanda por aquele ativo, se aquele ativo tiver baixa liquidez, ele não vai conseguir vender. Como ele está numa situação emergencial, ele vai ter que baixar o preço, vai ter que vender por um valor bem abaixo do seu valor justo e vai ficar com um prejuízo embutido, digamos assim. Esse é o risco de liquidez
que o investidor corre quando ele investe, né, nos seus ativos. Tem também o risco legal, que é o risco que as partes correm nas transações que elas efetuam devido a assim, legislação insuficiente, brecha na lei, contrato mal feito, diferenças legais, às vezes até entre países. E esses, digamos assim, esses problemas legais, eles acabam acarretando perdas também não previstas inicialmente. Outro tipo de risco é o risco operacional, que aí está ligado à própria atividade das instituições financeiras, né? Aí pode ser erro humano, problemas com sistemas, problemas com gestão, problemas com máquinas, até mesmo fraudes internas, ou seja, são eventos ligados ao próprio funcionamento das instituições financeiras. Imagina um banco, por exemplo, ele tem muitos clientes, muito dinheiro, muitos funcionários, muitos sistemas, muitas máquinas. Então, os bancos eles implementam sistemas de controle de risco muito rigorosos, porque às vezes um pequeno erro uma sistemática de um banco pode custar muito caro. E o último tipo de risco que eu quero falar aqui, existem outros, mas eu não vou abordar. O último tipo de risco que eu quero falar é o risco soberano, que é basicamente o risco que os investidores têm de o governo não honrar suas dívidas. O que acontece? O governo ele tem dois tipos de dívida, a dívida interna e a dívida externa. Normalmente se considera que o risco soberano para a dívida interna ele é zero. Por quê? Porque como na dívida interna a moeda daquela dívida é a própria moeda corrente no país e o próprio governo emite aquela moeda, se o governo não tiver dinheiro para pagar, ele vai lá e imprime mais dinheiro e paga. Agora, na dívida externa, não dá, né? Porque a dívida externa, ela é emitida em outra moeda, que não a moeda local daquele país. Então, de repente, o governo pode ficar sem reservas suficientes para pagar toda a sua dívida externa e aí, então, aqueles investidores, né, que investem no governo de outro país, eles ficam correndo esse risco soberano, o governo não ter dinheiro para pagar aquela dívida. Hoje, por exemplo, se a gente olhar o relatório mensal da dívida do Tesouro Nacional, a dívida externa do Brasil, agora para junho ou julho, se não me engano, o último que eu olhei, 250 bilhões de reais, mas emitidas em moedas estrangeiras. Bom, e a mensagem mais importante que fica aqui é que risco é algo que nunca é totalmente eliminável. Sempre vai haver risco em tudo e também não poderia ser diferente no mercado financeiro. O que se faz, né, tendo em vista as decisões racionais dos agentes econômicos, é tentar maximizar retornos para uma determinada faixa de risco ou para uma determinada faixa de retorno, minimizar os riscos. Uma análise séria de investimentos sempre leva em consideração uma análise de riscos. Então, se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.